Oi pessoal, vamos com mais um top 5 logo depois da nossa abertura? Gente, o VIPS está quase chegando no fim, hein? A gente vai acabar o VIPS, a gente vai acabar o mês do Halloween, tá quase chegando no fim. Tá sendo uma experiência muito legal fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal, fazer esse mês inteirinho voltado para o mês do Halloween, somente com conteúdo de terror. Eu tô gostando bastante, tô gostando da resposta de vocês também estão gostando bastante, eu consigo ver isso. Principalmente esse VIPS, que eu tô colocando um vídeo todos os dias da semana, e tá sendo muito legal. Corrido, mas muito legal. Ainda bem que eu tenho muito conteúdo sobre esse gênero, né? E hoje eu voltei para falar sobre as adaptações cinematográficas de livros para filmes. E hoje eu resolvi fazer um top 5 diferente. O top 5 de hoje vai ser um top 5 sobre os livros que viraram filmes e que eu considero as adaptações mais fiéis que passaram então de livros para filme da melhor forma possível, que eu achei que ficaram bem fiéis. E eu vou falar para vocês, então, os meus 5 favoritos dentro dessa temática que eu falei agora. A inspiração que eu tive para poder fazer esse vídeo foi a seguinte. Eu estava conversando com o Eduardo, que é um colega meu do Facebook. Ele está abrindo agora, juntamente com alguns parceiros dele, um site, um portal muito interessante que vai falar sobre a cultura pop, a cultura popular nos seus diversos meios. Então vai falar sobre livros, vai falar sobre filmes, vai falar sobre seriados e todo tipo de coisa que engloba a cultura popular. Eles vão estar estreando o site deles, então, na sexta-feira, dia 31 de outubro. Olha pra vocês verem, pessoal, bem no dia do Halloween, dia das bruxas. E o Eduardo, ele tava me falando que ele tinha escrito uma matéria muito legal para poder estrear nesse dia, que é um top 10 com os 10 melhores filmes de gore e trash dentro do gênero terror. E eu não vou explicar para vocês o que é gore nem é trash. Eu vou deixar para vocês conferirem o site e a matéria no dia 31 de outubro lá no site. Acessem o site, pessoal. E ele me falando sobre essa matéria, ele me inspirou muito a fazer então esse vídeo que vocês estão vendo hoje, que é falar sobre os filmes de terror. Só que como o nosso canal é mais voltado para a literatura, eu resolvi então falar sobre os 5 filmes de terror que vieram de livros e que ficaram o mais fiel possíveis às suas obras originais. Então separei 5 livros legais aqui para falar para vocês. E, então vamos lá? Em quinto lugar eu coloquei As Ruínas, do Scott Smith. É um livrão muito bom. Eu li ele há muito tempo atrás, não tanto tempo assim, né? Mas faz um tempinho que eu já li esse livro já, e eu preciso relê-lo, eu não me lembro dos detalhes, e tem um filmaço muito bom. Para quem gosta de gore, de trash, sangueiraiada, cortes expostos, tripa, osso, esse tipo de coisa, vai adorar tanto o livro quanto o filme. É bastante fiel à obra, gostei demais, porque os diretores, os roteiristas, eles deram grande importância ao livro, fizeram um conteúdo bem fiel, e eu gostei demais. Então, em quinto lugar, As Ruínas, do Scott Smith. Em quarto lugar, eu vou colocar esse aqui que eu venho falando esporadicamente aqui no canal, que é A Entidade, do Frank De Felitta. O livro é incrível, eu fiz resenha desse livro aqui no canal, vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem, aqui no box de informações, aqui. E tem um filme muito bom que se chama, aqui no Brasil, o filme ganhou o nome de O Enigma do Mal. E é um filme excelente, segue bastante a história do livro. Claro, o livro é grosso, então com certeza eles omitiram uma partezinha ou outra, mas foram
partes que não fazem tanta falta na história, no andamento da história. São mais flashbacks, lembranças do passado, esse tipo de coisa. E isso não faz tanta falta na história. Isso não vai tirar um entendimento. É um gostinho a mais para o leitor, no caso. Então, em linguagem cinematográfica, não funcionaria esses flashbacks. Não nessa história aqui. Mas é um filme muito fiel. É um filme que consegue seguir o clima do livro. Consegue deixar a gente tenso com a situação. E eu gosto demais, tanto do filme quanto do livro. O livro é sensacional, um dos meus livros de terror favoritos. Então, em quarto lugar, A Entidade, do Frank DeFelitta. Em terceiro lugar, eu coloquei esse aqui, que eu fiz resenha recentemente aqui no canal. Hell House, A Casa Infernal, do Richard Matheson. Eu adoro esse livro. Esse livro, pra mim, também tá entre os melhores livros de casas assombradas que eu já li. E olha que eu li bastante livros desse gênero. E eu adoro esse livro. Pra mim é um livro assustador, é um livro tenso, é um livro medonho, é um livro muito bom. E tem um filmaço, o nome dele aqui no Brasil é A Casa da Noite Eterna, o nome original The Legend of Hell House. E eu gosto demais da adaptação, que ficou bastante fiel. Eles mantiveram a história inteirinha do livro, tá lá no filme, não cortaram nada. É incrível, gente, que eles conseguiram transpassar todo o conteúdo do livro pro filme. Ficou muito legal. O livro não é tão grosso assim, né, pessoal? Mas mesmo assim, eu achei que ficou muito bom. A adaptação ficou muito boa. Os cenários, aquela casa do filme é idêntica à casa que eu imaginei pro livro aqui. Aquela casa claustrofóbica, aquela casa toda antiga, cheia de móveis antigos. É muito, muito bom. Eu acho que o diretor conseguiu passar de forma magistral a ideia que o livro nos passa quando a gente está lendo ele. Eu gostei demais, indico muito para vocês. Então, terceiro lugar, Hell House, A Casa Infernal, do Richard Matheson. Em segundo lugar, eu escolhi esse daqui, o nosso saudoso e assustador O Exorcista, do William Peter Blatty. Tem aquele filmaço, né, dirigido pelo William Friedkin, com a Linda Blair no papel da Regan, né, e é muito bom, tanto o livro quanto o filme. O filme é muito fiel ao livro. Claro que tem algumas sutilidades que o filme não consegue captar. Por exemplo, o fato de no livro, grande parte do livro ele fica ambíguo, ou seja, você fica o tempo todo duvidando se é mesmo a menina possuída ou se é alguma doença mental que os médicos não conseguem descobrir. Grande parte do livro você fica com isso em mente. O filme, eles abordam essa parte somente no começo. A partir do meio pro final, eles escambam pro terror mesmo, e a menina possuída e pronto, acabou. Mas é um filmaço, é um livraço. A adaptação ficou muito fiel. Eles omitiram pouquíssimas partes do livro pro filme. E as atuações são fantásticas. O clima do filme é muito bom. A atmosfera criada pelo diretor, pelas atuações fantásticas do elenco, é tudo de primeira linha. Então, em segundo lugar, O Exorcista, do William Peter Blatty. E agora, em primeiríssimo lugar, eu acho que essa aqui é a adaptação mais fiel que eu já vi em uma história de suspense e terror. E eu acho que ficou incrível. Misery, Louca Obsessão, antigamente chamado de Angústia, né? Do nosso mestre do horror, Stephen King. Gente, confiram a resenha. Tem resenha aqui no canal desse livro. O livro é fenomenal. É um livro sensacional. E o filme é igualmente fenomenal, igualmente sensacional. A Kathy Bates, como a Annie Wilkes, está fenomenal. Está fantástica. Ela fez uma atuação marcante, uma atuação sincera, uma atuação real e uma atuação merecida o Oscar de melhor atriz por aquele papel, gente. Foi muito bom. A atuação dela é boa demais da conta. O James Caan também, como Paul Sheldon, também não ficou atrás, ele ficou muito bom, só que ele foi ofuscado pela interpretação magistral da Kathy Bates como a Annie Wilkes. E a história do livro tá lá no filme. É incrível. Você assiste o filme como se você estivesse lendo o livro. As únicas partes omitidas foram, então, os capítulos que o Paul Sheldon escreve sobre a Misery durante o decorrer do livro. Não teria como fazer isso no filme, né, gente? Ia quebrar totalmente o ritmo. E é um filmaço, é um filme muito bom, um filme muito fiel ao livro. Eu considero, então, como eu disse para vocês, por estar em primeiro lugar, né, a melhor obra literária adaptada para o cinema dentro do gênero terror. Recomendo demais os dois, tanto o livro quanto o filme. Então, em primeiríssimo lugar, Misery, do Stephen King. Então, pessoal,
Foi um vídeo um pouco mais rápido, mas eu quis falar pra vocês sobre esses filmes, porque filme de terror também é uma grande parte do meu gosto dentro desse gênero, porque dentro do gênero de terror eu gosto de tudo, eu gosto de livro, gosto de filme, gosto de seriado, gosto de games, e eu acho que para poder a gente abranger um pouquinho mais então a área do terror, do horror, os filmes são uma grande pedida, principalmente esses filmes que eu citei aqui agora pra vocês, que foram adaptações fantásticas e que eu indico demais. E até o próximo vídeo, logo logo, amanhã mesmo. Tchau!